Bom, vamos falar do jogo do Corinthians enquanto a gente está revendo as imagens aí. Chico, e aí? O Corinthians está em processo de evolução. Esse jogo, para você, o resultado, o Vampeta gostou. Para você, 1-1 tá legal? Olha, Flávio, é o seguinte, o Corinthians realmente tem um futebol muito defensivo, né? E numa disputa de quarta de final com semifinal, a gente esperava que o Corinthians fosse cauteloso, mas não tanto, né? E foi o que aconteceu hoje em Araraquara. Acredito que o Carille aqui, jogando na arena, lá em Itaquera, solte mais o time. Porque o time tem bons jogadores e tem jogadores ofensivos. O Wagner Love, por exemplo, está numa fase espetacular. Até o nosso Rodolfo chegou e falou, pô, mas como está jogando o Wagner Love, né? O Rodolfo, para quem não sabe, é o homem do ponto, né? O homem que comanda o programa. E começou o time começou com o Wagner Love. Começou com o Wagner Love. Eu levei um susto. Até estava do lado do mestre e falei, mestre, eu acho que ele não colocou o Gustavo, porque o Gustavo vem de contusão, né? Mas, na verdade, ele não colocou o Gustavo por opção tática mesmo. E eu até estranhei. Mas eu acho que não dá para ficar sem o Gustavo. O Gustavo é decisivo para o Corinthians e eu acho que o Carille tem que botar a mão na consciência e fazer uma autoanálise da situação e ver que eu estou certo, dizendo que ele tem que pôr o Gustavo desde o começo. O Gustavo hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro. Continua sendo. Insisto nisso. E não pode ficar fora das finais e semifinais do Campeonato Paulista. Mestre Alberto Helena Júnior, boa noite. E esse Corinthians? Eu não vi o jogo inteiro, né? Mas o Corinthians é isso aí. Um time que defende-se mais do que ataca, tem dificuldade para criação e, consequentemente, padece desse problema e vive nesse clima de incerteza, né? Ganha um jogo, perde, empata e tal. Já nós vamos para Araraquara, hashtag Mesa Redonda, já vamos ouvir o Fábio Carille. Para você, Vampeta, a análise do jogo, que você só falou que gostou e tal, e aí, como é que foi o Corinthians? Gostei, principalmente da Ferroviária, né, Flávio? Eu conheço bem o Vinícius Munhoz, trabalhou por 4 anos no Audax, ali, Grêmio Osasco, trabalhou com a gente lá na base. A forma de jogar lembra muito a forma que o Audax jogava, né? Toca bem a bola, mais um súdito de Fernando Diniz. Hã? Mais um súdito. Eles trabalharam junto. Exato, lá no Audax e no erro também de passe tomou gol, né? O Cleiton foi para cima, mas você vê que é um time tranquilo jogando, sem poderia ter feito 2-0. Teve a chance de fazer o 2-0. Eu concordo com o Chico. O cara, quando vive um grande momento, que está no seu momento, principalmente atacante, eu tive a oportunidade de jogar com o David, que era largo também no Corinthians. Ele falou, encontrei com ele ali agora, na maquiagem, ele falou, te botei na seleção da Copa do Mundo número 2, você nem me agradeceu. Eu falei, não, eu já fiz outras coisas por você também, que eu não posso falar em público. Então... Agora é esculhambação. Mas começou agora você tem que contar. O programa de informação, o público lá está em casa... Mas a gente não pode falar essas coisas. Mas assim, o cara quando vive um grande momento, você tem que deixar. O Gustavo entrou, com menos de 10 minutos fez o gol e ainda ajudou a defender. Quer dizer, eu não abro mão em que para fazer gol é difícil. Para marcar, para criar. Para quem faz gol é muito complicado. E eu acho que foi um bom resultado pelo jogo, pelo modo que foi o jogo, né? Jogo bem jogado e a Ferroviária de parabéns, viu? Ô Miller, e você que adora as estaduais, eu adoro. Adoro quando acaba. Gostei. Babaiada. Hoje eu numerei a babaiada que tinha aí. Era uma babaiada pelo Brasil inteiro. Uns times que não existem. Um negócio horroroso. Tá bom, você começou a carreira na Liga dos Campeões, beleza. Tá legal. Isso, eu comecei a carreira há 40 anos. Há 40 anos o estadual valia alguma coisa. Hoje não vale? Hoje é claro que não. Estaduais é a coisa mais linda, mais charmosa que tem. Porque é ruim a Liga dos Campeões. Essa é uma baba. Esse tal de Cropped, Guardiola, os caras isso não vale nada, irmão. Ainda fizeram uma Champions League caipira. Quando começa o jogo, tem uma música caipira, uma jeca. Eu tava olhando uma foto hoje, antes de chegar aqui, que eu sabia que o convidado era o David. Olha o time que ele jogava lá, o Fenerbahçe. David, Roberto Carlos, Alex. Olha a turma que tinha lá. Esses caras é uma baba. Eu gosto de ver aqui, ó. Eu gosto de ver aqui o campeonato regional, essas babas lá da Europa. Você fica maluco com a gente. E aí, Miller, a Ferroviária, ela tem essa característica. Miller vem do meu lado, você também não gosta. O Vampeta já citou de atacar, né? Ela pode criar problema para o Corinthians aqui em São Paulo? Boa noite, Flavito. Antes, eu quero mandar um abraço para o Claudinho, né, que é o diretor de marketing lá do Sociedade Esportiva Guarujá, que está nos prestigiando lá na Baixada. Sem dúvida nenhuma, o Corinthians pegou um adversário difícil.
A Ferroviária é um time que tem a dinâmica de jogo, como o Vampeta disse, de toque de bola. E o Carille, né, esperou muito a Ferroviária, e a Ferroviária envolveu o Corinthians com aquele chamado 1-2, né, David? Que a gente não vê quase mais hoje nas partidas do Campeonato Brasileiro. Você pode ver que a Ferroviária poderia ter feito o segundo gol. Esse lance aí, do Léo Arthur aí, foi uma tabela. Foi uma tabela desde o meio. meio campo. Por quê? Porque a gente não vê mais de costume, né, essas tabelas. Então, mas eu acho que o Carille às vezes está escalando o Corinthians mal. Concordo com o Chico e o Vampeta. O Gustavo está na grande fase, é artilheiro da equipe, tem que ser titular, assim como o Jadson. Ele tinha condição para jogar 90 minutos? Tinha, ele treinou, esse negócio tinha aí. sido liberado oficialmente. Isso aí é uma... Tá liberado, Flávio, bota na arena. Exatamente, ele treinou bem. É o sub-20, né? Ele é sub-20, né? Está na nossa fase de sub-20, 20 e poucos anos, quer dizer, dá para jogar perfeitamente e provou que tem que ser titular. Eu acho que ele e Wagner Love lá na frente, o Bozelli tem que ficar no banco, porque Cleison e Pedrinho tem que ocupar as laterais do campo na equipe do Corinthians. Mas eu acho que, Flávio, a Ferroviária perdeu a sua classificação hoje, porque lá no Itaquerão, o Corinthians vence e se classifica. Para você, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio, mais uma vez, né, amigos? Eu acho que o resultado caiu do céu para o Corinthians. Gol aos 43 do segundo tempo. O Vampeta foi muito feliz quando disse que a Ferroviária poderia ter feito 2-0. E dá gosto de ver, né, o time como a Ferroviária, por exemplo, tocando a bola, envolvendo um time grande como o Corinthians. Não foi obra do acaso, a própria campanha no Campeonato Paulista mostra isso. E vai jogar assim também em Itaquera, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Se veio com a vitória, sabe? E vai jogar assim. E não sei se está tão garantido assim para o Corinthians. Não. Vamos lembrar que um tal de Avenida tomou de 4-2, verdade, mas abriu 2-0 jogando o Itaquera, tocando a bola assim. Que é bem menos que a Ferroviária. Que é bem menos que a Ferroviária. Então, e caiu no campeonato. Caiu, é um time fraquinho. E tocando bola, quer dizer, então de repente a Ferroviária pode chegar também e complicar para o Corinthians lá em Itaquera. Acho que segue em aberto, mas que caiu do céu aí esse empate, caiu. É um Corinthians que vinha em evolução, acho que ainda está em evolução, mas me decepcionou um pouquinho hoje. Poderia ter produzido muito mais do que produziu. Já estaremos falando de Araraquara, #mesa redonda, já vão ver o Carille, vão ver as explicações do Corinthians em cima desse resultado. Corinthians vai atacar em Itaquera, Chico? Olha, provavelmente sim, porque a torcida vai empurrar, provavelmente vai vender todos os ingressos, vão vender todos os ingressos, né? Então a Arena hoje vamos dizer assim, é um matadouro, né? Caiu em Itaquera, já era. É bom lembrar isso. Literalmente, se for dentro da área, então... Não, mas... porque é o seguinte... Não, pera lá. Lá chove, mas não... Tá bom, Flávio Guedes. Lá é muito alto. Ô, Flávio, hoje teve um VAR lá no jogo, né? Se a Itaquera já era. VAR pro raio que parta. Itaquera... Vão colocar o VAR num lugar muito legal, viu? Lá em Itaquera, para eles dizerem que é bom para tosse. Não, eu estou dizendo o seguinte. E essa pergunta aí que foi feita do VAR, para a gente responder, é uma coisa interessante, porque todo mundo dizia que não, o VAR vai acabar com a hegemonia do Corinthians, porque agora todos os gols do Corinthians vão ser revistos. E esse árbitro de hoje, para validar o gol, ele esperou o VAR dizer que estava tudo certo, viu? O do Gustavo. Do Gustavo. Como porque ele chega na pequena área, né? Mas o Pedrinho... Cleison. Cleison vem de trás. Não tem como. A bola vem da linha de fundo, ele vem de trás e toca pro gol. Mas até pelo que me consta, todos os gols passam pelo VAR, né? Até da saída. Não, mas às vezes o cara não tem nenhuma dúvida. Não, sim, mas de qualquer forma está sendo avaliado. Não tem que passar por Hoje no jogo de São Paulo, daqui a pouco a gente vai mostrar o São Paulo estreando no ano. Né? Primeiro jogo de São Paulo. Até o Wagner Mancini falou isso. Teve um lance lá, que foi um pênalti que o São Paulo pediu, e falhou o equipamento dos caras lá, e o cara gritava, falava cada palavrão, o juiz. O juiz boca suja, foi ou não foi? Todo mundo olhando pra cara dele, e ele não podia decidir. É uma coisa horrorosa. Ô David, você gosta desse estilo que a Ferroviária emprega, esse toque de bola? Você tem esperança de ver isso de novo no futebol brasileiro? Eu gosto desse estilo de jogo. Eu joguei contra uma equipe na Champions League, que o Vampeta não gosta da Champions, né? Uma cascata. Ele fica internado dentro da casa dele, não sabe? O que mata técnico era o Vangal. Era esse estilo de jogo. Né? Toque de bola, os dois zagueiros abrindo, o volante entrando no meio, os dois por laterais espetando, vindo para o meio. É muito bonito de ver assim, futebol assim, né?
colocado, né, por uma equipe menor. Mas eu gostaria muito de ver o treinador da Ferroviária tentar colocar isso no time grande, né? Porque é muita diferença, porque o time grande é aqui que a gente, né, Emílio, entra no imediatismo, né? Você não consegue implementar isso. No time grande, no time pequeno você tem mais tempo, né? Assim, não é muita pressão, né? Não tem muita pressão como tem no time grande. Mas eu gosto muito desse estilo de jogo. Ontem o jogo, depois nós vamos ver também o Red Bull e Santos, os dois foram pra cima, foi muito legal. E literalmente, no fim do jogo, quase os dois saíram, foi na porrada, né? O Paulo Cintura e o Antônio Carlos. Foi um negócio impressionante. O Zago estava aqui, né, semana passada, quietinho, calminho, né? A gente sabe como é que ele é, né? Mas era uma coisa curiosa, né? Que disse o David é muito importante, porque inverteram-se os valores. É isso aí. Antigamente, era o clube grande que jogava assim, e o pequeno jogava na retranca. Sim. Agora Perfeito, inverteu. Lilo, perfeito. O grande joga na retranca Perfeito. e o pequeno E joga tem que Hoje tocar a bola. Hoje o São Paulo até surpreendeu tocando bola, mas o time do Sim. toque de bola é o Isso Ituano. foi. O caso do São Paulo nós vamos discutir Vamos falar depois. Não, tá, Muito me fala o seguinte, assim, em cima do que o mestre está falando aqui, muito fala, pô, mas por que o futebol caiu muito, né, de técnica? Eu falei, não é que caiu, é que você não pode jogar da forma como você acha que tem que jogar. Aí você garante emprego, joga lá atrás. É muito mais fácil você se defender do que você propor jogo. Claro. Eu lembro que teve um jogo, como auxiliar do Vanderlei, e aí o Vanderlei queria contratar um jogador, aí eu falei, Vanderlei, o Atlético joga no meio para trás. É muito mais fácil para se defender do que atacar. Por um Flamengo você tem que propor jogo, então você vai dar campo, você vai dar espaço. Entendeu? Uma coisa é você ver um jogador jogar atrás com espaço, outra coisa o campo diminui. Então é muito mais fácil você defender do que você atacar. Então é por isso que você vê o nível técnico não da forma como Desculpa, Chico, quando você vê que os treinadores geral, preparam o jogador para jogar na Europa e não no futebol brasileiro, a gente vê um Corinthians retrancado, uma Ferroviária sufocando e dando um baile no Corinthians. O Corinthians levou um chocolate, como diz na gíria do boleiro, né? Ele só via as camisas passarem. Por quê? Porque o time, na movimentação e na aproximação, a Ferroviária deitou no Corinthians. Por isso que eu falo que a Ferroviária deixou de se classificar hoje. Porque deu um chocolate no Corinthians tão grande que poderia ter feito 2, 3 gols, que seria um resultado normal. Mas, infelizmente, Flávio, a gente vê nos grandes clubes do futebol brasileiro se preparando o jogador na base para jogar na Europa, não jogar no seu time principal. Flávio, o que o mestre falou é verdade mesmo, viu? Eu falei assim, como é que pode? Agora os pequenos que tem a posse de bola e o grande que Então, mas vem cá, eu pergunto pro David, e estendo para toda a mesa, se esse fenômeno não é no futebol paulista que está acontecendo, especificamente. Porque você vê que o Cruzeiro meteu ontem 5-0 num time menor. O Atlético hoje, se não me engano, também ganhou. Não, empatou. Empatou 0-0. Empatou 0-0. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, o time menor ganhou do Botafogo, mas o Botafogo propôs o jogo para cima. O Flamengo e Fluminense hoje também deram um espetáculo bonito. E o Fluminense com um time reserva. Será que não é? No Sul também, o Grêmio ganhou bem, ganhou de 6-0. Então, quer dizer, que eu acho que... Será que o desnível não é maior lá? São Paulo. Que aqui os times daqui são pequenos, mas tem uma estrutura melhor. Mais ou menos. Lá é muita babaiada, né? Os times que perderam lá em Minas, eu não sei nem o nome deles. Eu estou tentando lembrar o nome do adversário do Atlético, não me vem à cabeça. Tupi. Não, é outra coisa. Tupinambás. Aí tem o Patrocinense, tem uns negócios esquisitos. Eu, como treinador assim, do Criciúma, a gente teve muita dificuldade assim, de contratar. Por quê? Todo mundo espera o Campeonato Paulista. Acabou o Paulista, aí todo mundo começa a contratar jogador do Campeonato Paulista. Por quê? O Paulista, ele paga mais do que uma Série B. São jogadores. Então, todos os jogadores querem jogar o Campeonato Paulista. Por isso que o nível dos outros estaduais cai muito. Você olha o Campeonato Paulista. O campeonato é melhor. E ele teve uma revelação. Um jogador. Só esse Martinelli do Ituano, que hoje ficou meio assustado no jogo. Começou bem, depois se assustou. Aí você olha, por exemplo, o Red Bull. O Red Bull joga legal. Joga legal. Aí você começa a comentar, esse aqui, 29 anos. Esse aqui, 23. Esse cara, tudo velho. Hoje o time do Ituano, todo jogador veterano. O Jobson com 23 anos, 23 você tem? 23 anos. Para o futebol você sabe que é complicado. A única revelação do campeonato é o Martinelli, que tem 17 anos. Só, mas nada, zero. Só o que o David falou, são jogadores que estão fazendo um estágiozinho para jogar o Campeonato Brasileiro.
E são os caras que já geraram América Mineiro e Criciúma, não sei o quê. Quer dizer, não sai do lugar, né? Olha, acrescenta aí o Murilo, que ontem perdeu o pênalti contra o Palmeiras, que tem 20 anos. Não. 20 anos no meio esquerdo. E aí você será acrescenta que tem também, vindo? por Eu lembro- exemplo, um mais ou menos. time como a Ferroviária que joga bonito, o próprio Red Bull que está esse lance, ou compra o Oeste, ou sei lá, vai passar o resto da temporada fazendo o quê? Quer dizer, o ideal seria justamente um calendário, né, totalmente equacionado. Lé com Lé, cré com cré. Eles jogam entre eles e os grandes jogam brasileiros. Exatamente, Entendeu? o ano inteiro, sabe, Claro. você faz aí 4, 5 divisões fortes. Política do futebol Claro. brasileiro, que é o seguinte: esse negócio de federação estadual, isso não existe no mundo inteiro, só no Brasil. Essas federações, o cara é eleito, o presidente é eleito, com o voto dos pequenos. O que é que os pequenos exigem? Os pequenos exigem Os que os grandes grandes lá. vão jogar lá no campo deles. E- Pra eles dividirem o dinheiro, mesmo que seja para vender o mando e tal, porque eles não têm torcida. E para mesmo. eles também interessa, porque esses caras, esses presidentes, eles se vendem para a CBF. Então, E aí isso que pronto, vira a coisa esse é o processo todo. A CBF vive do quê? Do voto das federações. As federações Quem vota é as ligas votam, e os times ou a pequenos. CBF tem que dar espaço para as federações. Então, é um toma lá da cá, desgraçado. É um que Brasil. É o Brasil, né, que faz com que a gente perca 3 meses à toa com esses campeonatos estaduais, principalmente dos estados principais da nação, né, onde tem um futebol mais importante, que disputa Brasileirão para valer, que disputa Libertadores, etc. e tal. Então, isso aí prejudica desgraçadamente o futebol brasileiro. Por quê? Porque os grandes são obrigados a ganhar essas porcarias desses estaduais, entendeu? E aqueles que não ganham, o técnico cai fora, faz uma porção de renovações. Não tem Tudo tempo de isso, treinar. Não tem tempo para treinar, não tem tempo para preparar o time realmente para as grandes disputas, entende? Só atrapalha. Não, e só mais grave que isso. E não ganha dinheiro. Não, Pior. é mais grave que isso, Helena, mais grave. O Alex Bourgeois, que já foi 2 vezes, ele trabalhou no São Paulo, trabalhou no Figueirense e tal, um grupo de empresários da França veio fazer um levantamento do futebol brasileiro para levar jogadores. Foram desde a 4ª divisão, ficaram andando tudo. Relatório dos caras. Por que não tem mais jogador no Brasil? Por que não tem tempo de treinar? Porque o treinamento é muito fraco, pouco intenso, muito rápido. E o jogador é preparado para se defender, exatamente por isso, e não para atacar. David, eu acho que isso é um diagnóstico correto e é aquilo que você viveu até outro dia, né? Flávio, eu vivi, né, numa época que eu via futebol bonito, né? Aquilo que o Vampiro você estava falando aqui há 10 minutos atrás. Eu lembro que, né, numa preleção nossa, o Vampeta, a gente estava numa final de Copa do Brasil, o Vampeta falou: ó, time grande aqui, somos nós, hein? Nós viemos aqui se defender, não vamos atacar, jogar de igual para igual. Independente de estar jogando fora, aqui time grande é o Corinthians, quem tem que ir para Libertadores é o Corinthians. Então, né, você assim, assumir isso, né? Não você Quando vê o Brasileiro e Corinthians fez assim, um isso? papel, né? Quando você, você quando o Corinthians reverter. meteu a mão no O Corinthians- Brasileiro o Corinthians se pra poder ir defendendo pra- e o Direito, ele tem que Roberto ficar no lugar pra dele. atacar. Ele que tem que ir. Eu lembro disso aí. Eu Pode lembro ser disso aí. mal, Você sem lembra? mal. Eu Tem que lembro. ir. Você não viu a França foi com gol de Henry? Tem que estar a França, e o olha- The Blue. e- Você queria ver o quê? Os irlandeses ou a França? E olha o sinal dos. Desculpa, Dani, pode falar. Então, Não, assim, é o seguinte, você pega essa coisa do treinador de base. Antigamente, quem era o treinador das bases? Era um ex-jogador, geralmente um jogador de habilidade. Você pega, por exemplo, o caso do Corinthians, que foi o grande revelador nos anos 50, era o Rato. O Rato foi um extraordinário meia dos anos 20 e tal, que era o cara que fez o Corinthians campeão de 51, 52, 54, e assim por diante. Hoje, quem são os treinadores? Quais são os treinadores da categoria de base? Geralmente um professor de educação física. Sim. Cara com diploma. De quê? De educação física. Sim,
Mas o que E, está saindo de bom, consequentemente- está saindo de lá. Repara, esse técnico da Ferroviária é professor de educação física, o Jardine, que joga ofensivamente, é professor de educação física. Esse pessoal jovem está tentando fazer alguma coisa. Aquele do Atlético Paranaense. Desculpa, meu É amor, verdade. não tá, é tudo igual, joga do mesmo jeito. Não, a esses- Ferroviária foi uma exceção. A Ferroviária, o Atlético Paranaense, Sim. e os O caras. Atlético Paranaense E os foi ex-jogadores campeão. estão jogando como? O Filipão é ex-jogador. Não, eu O tô Carilli dizendo- é ex-jogador. Tá Não, jogando eu tô como? Grêmio. dizendo o seguinte, Mas- ex-jogador. Grêmio. Renato Gaúcho. Na O Grêmio é uma base, exceção do na ex-jogador. base. Não, eu sei, mas a base esse que cara o cara convida. fazia, dava liberdade para os Eu jogadores. vejo assim, não- o fazia Corinthians... os caras jogarem bola e não ficar enquadrando. Mas é o que eles cada um estão que nem- tentando. Mas que esses nem caras da base que chumbinho. estão tentando fazer alguma Eu coisa. vejo assim, o Corinthians na década de 90, né, por 98, 99, ele tinha uma metodologia, um conceito diferente que é agora. Acho que depois que veio o Tite, né, se criou uma metodologia gaúcha dentro do Corinthians. Esse Tite é outro humano, detalhe. que é uma escola que se defende mais do que ataca. Tanto isso aí. É de esperar. Já o time do Vanderlei e do Oswaldo era um mais time pra frente. que propôs jogo. Se você vê Rincon e Vampeta, Marcelinho, sim. o Ricardinho, Luizão e o Edilson, era time muito ofensivo, tomava 2, mas fazia 5. Tanto que, Flávio, voltando aí ao que o David está falando, eu me lembro na final Corinthians-São Paulo de 98, primeiro jogo da final, o Luxemburgo surpreendeu armando uma retranca. Que não era muito comum você ver um time grande armando uma retranca. E o Márcio Santos, que eu acho que estava no São Paulo na época, falou assim, o Corinthians jogou como um time pequeno. Quer dizer, era inaceitável você ver um time como o Corinthians, como o São Paulo, jogando atrás, esperando o adversário. Mas hoje E se hoje cobra virou uma resultadismo regra. e passa pela imprensa. Passa então, pela sem imprensa dúvida. que quer resultadismo. Tem que ganhar, tem que ganhar, o cara E ganha. aí- É legítima defesa. O David levantou a questão que não tem sido muito colocado, talvez até por questão de ser politicamente correto e tal, mas essa coisa do gauchismo. Porque há escolas, a escola gaúcha sempre foi mais defensivista, por exemplo, do que a escola carioca e a paulista ficava entre os dois sistemas, as duas mentalidades. O gaúcho sempre foi defensivista. Hoje você citou Oswaldo Brandão. Qual era a instrução do Oswaldo Brandão? Que vocês aí não conheceram, mas Sim, que era fechado. ele tava- Mas e o Enio Andrade? O que é que ele fala? Peraí. Aí é que tá. O Brandão, o que é que ele falava? Pega. E ele chamava de chegar junto. Era eufemismo para dar porrada. Entendeu? Chegar junto é dar porrada. O Enio Andrade representava uma vertente dessa escola que tinha um pouco mais de habilidade, mas ainda era defensivo, era extremamente defensivo, mas ele, como jogador, tinha habilidade e que ele procurava times que jogavam com habilidade, né? Mais do que o resto da linha gaúcha. E o Felipão foi quem marcou, é um traço, se você estudar a história do futebol brasileiro, você vai ver que é um marco divisório a partir do instante que ele começa a fazer sucesso com o Grêmio, que vai lá para ganhar Libertadores, vai disputar o Mundial com a Ajax. Ali ele marcou esse conceito do jogo defensivo Mas que ninguém mudou. A imprensa Segue que nem- consagrou um time de 94 e detonou o time de 82. Exatamente. Então tem Isso é tudo a ver. verdade. O resultadismo é que está destruindo. Por isso que Porque o Cartola é safado, é político, ele não é. Quando você puser, eu falo sempre, o que é melhor para você? Você tem que nem, por exemplo, o Celso, o cara milionário. Ele pega lá 500 mil reais e ele tem que entregar para políticos tomarem conta ou empresários. Claro que tem empresário safado também, lógico, mas de modo geral, você tem 500 pau, você vai entregar para político tomar conta ou para empresário tomar conta? É claro que é melhor você entregar para a empresa. É mais seguro para você. Político, você sabe que os caras vão arrumar confusão na sua melhor vida. não dar pra O ninguém. futebol brasileiro é dirigido por políticos. Políticos. O São Paulo é político, o Palmeiras é político, o Corinthians é político e tal. Então, se você não trouxer empresários... E outra coisa, o dinheiro é deles, não é do clube. Quando você puser político, quando tiver assim, estamos ferrados. E aí, Flávio,
E aí você pega essa geração de 99 do time do Corinthians, que era o Vampeta fazia parte, aí você vê o futebol jogado. Aí pra você ver, o Carille ficou 9 anos. Quem colocou o Carille no Corinthians foi o Mano. Então, desses 9 anos, veio Tite e Mano. Saía Mano, voltava o Mano. Aí o Tite. Nesse meio, veio o Oswaldo, não conseguiu propor jogo. Cristóvão. Aí veio o Cristóvão, não conseguiu propor, porque já está enraizada a escola gaúcha dentro do Corinthians. Mas ainda Só que a assim... imprensa e a torcida já comprou a ideia. Mas então, Porque o Corinthians se pelo menos tem uma defende, ideia de jogo, David. Entendeu? O Corinthians pelo menos tem uma ideia de jogo. Não, então. O Palmeiras tinha o Roger, que é um gaúcho que gosta de atacar, e tira o Roger por causa do resultadismo. Mas que que não não tem atacou, ponto. Flávio. Não tem- Aí o Não São adianta Paulo... o discurso. Aí O cara fala bonitinho. Aí- Olha, eu quero... Tem que atacar, Ele né, atacava, Mas ele não, atacava, Flávio, ele atacava. ó, Aí você tem o São Paulo. O São Paulo pega, coloca, Paulo sempre foi um time que jogava. coloca o técnico que jogava fechado, que é o Diego Aguirre. Aí coloca o técnico que ataca, que é o gaúcho, o André Jardim. Aí volta de novo e traz o técnico. Não dá, Ele não ataca. O Corinthians pelo menos tem alguma situação. Tanto que o Corinthians depois ele consertou. Veio os dois, Oswaldo e o Cristóvão, não conseguiu mudar a metodologia, porque já está implementado Pelo essa menos do tem clube. uma, O que né? ele fez, vou trazer de volta o Carille, porque Pelo menos tem porque uma. aí tu vai assim, mas o Corinthians pode estar ganhando, mas peraí, porque o futebol não é resultado?